Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a aula que nós estávamos estudando nas aulas passadas. Só lembrando que nas últimas aulas nós discutimos aí a teoria da dinâmica de uma partícula, né? Nessa teoria tínhamos ignorado o resto do universo, representando-o por uma força ou por uma energia potencial, que dependia somente aí das coordenadas da partícula. Agora, vamos considerar o problema de várias partículas, né, que é um problema mais realístico, né, um problema mais realístico. Para isso, nós precisamos entender aí um ponto chamado, que nós chamamos de centro de massa, ou seja, mesmo quando um corpo gira ou vibra, existe aí um ponto neste corpo que nós chamamos aí de centro de massa, que se desloca da mesma maneira que se deslocaria aí uma única partícula, né? Ainda que o sistema não seja um corpo rígido, mas um conjunto de partículas, né? Nós podemos aí definir para ele um centro de massa. Ou seja, então, como eu disse aqui, o centro de massa de um corpo, então, é um ponto que se move como se toda a massa do corpo estivesse nele concentrada e como se todas as forças externas estivessem aplicadas exatamente sobre este ponto. Então, suponhamos aí que para um corpo constituído de N partículas, né, o centro de massa ele vai ser definido como sendo um R do centro de massa igual a 1 sobre M, onde esse M maiúsculo aqui é a soma de todas as massas, né? Ou seja, M1 mais M2 mais M3 e até Mn, né? Sucessivamente. Esse R1, R2 e R3 são as distâncias de um ponto de referência até a partícula em si, a partícula 1, partícula 2, partícula 3 e assim sucessivamente. Então, o R do centro de massa é 1 sobre M vezes um somatório de MI e RI, onde esse I aqui são as partículas 1, 2, 3 e assim até N, né? Onde esse R do centro de massa são as dimensões x, y, z. Né? Então, o R do centro de massa, então ele tem coordenadas x, y e z. E essas coordenadas x, y e z é dada por esta equação aqui também, ou seja, por essa razão aqui, né? Com uma média aritmética, ou seja, x do centro de massa é igual à soma de todas as partículas vezes as posições específicas dessas partículas dividido aí pela massa, né? Pela massa. E a massa total, né? E x do centro de massa, y do centro de massa da mesma forma, e z do centro de massa da mesma forma. O que muda são as coordenadas, né? Na direção x, na direção y e na direção z, né? Então, na verdade, você está fazendo aqui uma média ponderada, né? Dessas massas, todas essas massas aí, né? Então, olha só. Então, o centro de massa de um corpo é o ponto que se move como se fosse toda a massa do corpo estivesse nele concentrada e como se todas as forças externas estivessem aplicadas sobre aquele determinado ponto. Então, imagina aqui um sistema de duas partículas, né, unidas por uma haste, né, M1, M2, aí uma distância D entre elas. Eu quero saber o centro de massa entre essas duas partículas. Aplicando a equação anterior, tem lá x do centro de massa é igual a 1 sobre M1 vezes x1 mais M2 vezes x2, ou seja, M1 vezes x1, ou seja, a posição dessa partícula, mais M2 vezes x2, que é a posição dessa partícula em relação a um referencial qualquer, né? Dividido tudo por m, que é a soma dessas massas, né? Nesse caso específico aqui, eu tenho lá que 1 sobre m1 mais 1 sobre m1 vezes m1 vezes x1 mais m2 vezes x2 mais x2, na verdade, olha só, x2 na verdade é x1 mais
D, né, que é a distância entre eles, já que o meu referencial é aqui. Então eu tenho que x2 é x1 mais D. Fazendo a operação aqui, eu tenho que x do centro de massa é x1, né? x1, porque aqui é meu ponto de referência, então a posição x1 mais m2d, né? Fazendo essa operação aqui, m2 vezes d, dividida aí por M1 mais M2, né? Quando você abre isso daqui, você vai ter, ó, 1 sobre M1x1 mais M2x2 dividido por M, né? Mais M2 vezes D dividido por M. Então aí você tem que M1x1 mais M2x2 dividido por M é exatamente isso aqui, né? A posição x1, que é essa posição aqui, mais M2 vezes D dividido por M1 mais M2, que é o M1, né? Aí se eu coloco aqui a posição da partícula 1 justamente no meu referencial 0, eu tenho que x1 é 0. Então eu tenho que esse x1 é 0, então eu tenho que x de massa é 1 sobre m, m2d, que é igual a m2 vezes d dividido por m1 mais m2. Aí eu tenho a posição aqui do centro de massa. Então é álgebra pura, né? Que a gente vai estar fazendo aqui. Olha esse segundo exemplo aqui, eu tenho lá. O centro de massa da molécula de água H2O, né? Que é essa aqui. Eu tenho aqui 2 hidrogênio e eu tenho um oxigênio, né? Eu tenho aqui a distância entre essas moléculas, né? Essa distância aqui, eu tenho o ângulo de abertura entre eles aí. Então eu tenho lá que a massa do oxigênio é 16 unidades de massa atômica, a massa do hidrogênio é 1 unidade de massa atômica, né? E a distância entre o oxigênio e o hidrogênio é 96 picometros. E o ângulo de abertura da molécula é 104,5 graus, né? Que é essa abertura aqui, né? Então, para as três partículas, nós temos lá x1, né? O x do centro de massa é o somatório de m1x1 sobre m, né? Aquela primeira equação que a gente coloca lá atrás. E o y do centro de massa é mi, somatório de mi sobre m, né? Então, abrindo esse somatório para as três partículas, são três posições, então tem lá m do hidrogênio vezes o x do hidrogênio, mais do hidrogênio 1, né? Mais a massa do hidrogênio 2 vezes a posição do hidrogênio 2, mais a massa do oxigênio vezes a posição do oxigênio, dividido pela massa do hidrogênio 1 mais a massa do hidrogênio 2 mais a massa do oxigênio, né? E do y a mesma coisa, né? O que muda são as minhas coordenadas. Y da posição 1, Y do hidrogênio 2 e Y do oxigênio. E as massas, a somatória normal das massas, né? Substituindo aí, colocando aqui o referencial, olha só. Colocando o oxigênio na minha posição 0, olha só. Essa coordenada XY, né? E o oxigênio bem na posição 0. Então eu tenho os dois hidrogênios aqui deslocados aqui, com abertura ângulo aqui, cada um tem um quadrante aqui. Então eu tenho lá que x0 e x do oxigênio e y do oxigênio é 0, né? Aí a posição do hidrogênio, do 1 e do 2 em x, olha só. Em x, isso aqui é um vetor posição, né? Do hidrogênio 1 e vetor posição do hidrogênio 2. Se eu faço essa projeção para x, eles vão estar exatamente na mesma posição. E que posição é essa? 96, que é a distância, né? 96 vezes 10 a menos 12, que é 96 picômetro, né? Picômetro, lembra lá da primeira aula, né? Pico 10 a menos 12, vezes aí o cosseno deste ângulo aqui, 52,25, né? 52,25 aqui, 52,25 aqui.
Então fica 96 vezes 10 a menos 12 vezes cosseno de 52,25, né? Isso para a posição do hidrogênio no eixo X. No eixo Y, eu vou ter as mesmas posição também, só que um positivo, né? Ele vai estar projetado no eixo Y na direção positiva e o outro vai estar projetado na direção negativa aqui. Então vai estar 96 vezes 10 a menos 12, seno de 52,25, né? Essas seriam as posições de cada um deles. Substituindo aqui, né? Então eu vou ter e fazendo a soma entre x do centro de massa e o y do centro de massa. Então o meu R do centro de massa vai ser x do centro de massa na direção Y mais y do centro de massa na direção J, né? Então são essas posições aqui somando. Eu tenho lá 6,52 vezes 10 a menos 2 na direção Y mais 0 na direção J, né? 0 na direção J, metros, né? Então, bem simples, né? É só lembrar daqui dessa média ponderada aqui. Vocês precisam lembrar que é a primeira equação lá atrás, né? E fazer corretamente aqui, achar aqui uma boa escolha do seu ponto de referência, né? Você poderia botar seu ponto de referência nesse hidrogênio ou nesse hidrogênio, mas ele te dá um pouco mais de trabalho e um pouco mais de álgebra para você fazer. Então, fazendo uma boa escolha do seu ponto de referência, você faz a questão com facilidade, né? Outro exemplo aqui, ó. O centro de massa de uma folha uniforme de madeira com densidade superficial sigma, né? Então está aqui a folha, as dimensões dessa folha de madeira, né? Eu coloco, olha só, a boa escolha do meu eixo cartesiano, ó, olha só, essa extremidade aqui e essa extremidade aqui, esse ponto aqui sendo o meu x0, tá vendo? Então seria exatamente aqui, né? Seria uma boa escolha, poderia escolher em outro lugar, poderia, não tem problema nenhum. Essa escolha é sua, né? Lembra lá das primeiras aulas, a escolha do referencial é sua, é você que está resolvendo o problema, mas a forma que você escolhe, a posição que você escolhe aí pode dificultar ou não o seu problema. Como é que você faz uma boa escolha? É experiência, é fazendo exercício, é estudando, é lendo, é fazendo os exemplos, é observando como é que foi feito os exemplos, como é que o autor escolhe uma boa referência, é lendo, e aí daqui um pouco automaticamente você vai ter condição de fazer uma boa escolha sem causar danos para o seu problema, certo? Então vamos lá. Então ele quer saber aqui o centro de massa desta folha de madeira aqui nessas dimensões, né? Então, olha só. Novamente, eu tenho aqui dois eixos, né? X, y. Então eu tenho uma coordenada x, y aqui. Então eu preciso saber o ponto em x e o ponto em y, né? Ponto em x, olha só. Eu tenho lá m1x1 mais m2x2 dividido por m1 mais m2, né? Que eu dividi aqui a minha folha em dois pedaços, tá vendo? Eu passei, ó, continuei aqui, então cortei esse pedaço, tá vendo aqui, ó, essa linha pontilhada. Eu tenho esse pedaço aqui, que eu estou chamando de 2, e esse pedaço maior que eu estou chamando de 1. É como se fosse duas partículas, né? Como se eu estivesse fazendo um sistema entre duas partículas. E então por isso que eu chamo de M1. M1 seria a massa dessa parte maior, M2 a parte da massa dessa parte aqui menor. X1 e X2 é a posição dessa parte maior, e X2 é a posição dessa parte maior. E assim com Y a mesma coisa. Y do centro de massa M1, Y1 mais M2, Y2 dividido por M1 mais M2, né? Olhando aqui a nossa figura, eu tenho lá que o X do centro de massa 1 da primeira partícula aqui, né?
pegando os valores que ele está me dando e substituindo lá, eu vou ter, então, que vai ser 0,4, né? 0,4 metros. O Y2, Y1 do centro de massa vai ser 0,20, né? Então, para esse pedaço maior aqui. Para o menor, eu tenho lá que o X do centro de massa é 0,7 e Y2 é 0,50. É só pegar as equações, olhar as dimensões corretamente, as posições corretamente, substituir os valores, né? Onde aqui, ó, eu estou considerando a massa, né, de cada parte, sendo M1 A1 sigma, que vai dar 0,32 sigma, e A2 M2 é A2 vezes sigma, que é 0,04 sigma, né? Então, fazendo as posições corretas aí, né? Eu tenho que x do centro de massa é 0,42 e y do centro de massa é 0,23. Né? É só achar a posição correta de acordo com o eixo que você escolheu, né? E substituir na equação e fazer a álgebra. Então é bem simples o problema, né? Tá. Bom, se nós não temos aí um sistema, né, de N partículas, mas nós temos um corpo rígido, né? Então esse corpo rígido, ele vai ser, nós podemos imaginar esse corpo rígido aí como sendo aí subdividido em pequenos elementos de volume, né? Como está aqui, tá vendo? Eu peguei um corpo rígido, né, e subdividi ele em pequenos volumes, vou chamar de dV, pequenos volumes dV, né? com massa dm, né? com massa dm aí, né? Então, esse centro aí de massa desse corpo é um ponto que se move como se toda a massa desse corpo estivesse nele concentrada. E como se todas as forças externas estivessem aplicadas sobre esse ponto específico aqui da nossa escolha, né? Que a gente está chamando ele de centro de massa. Então, como chegar então nesse ponto especificamente, nesse ponto do centro de massa de um corpo rígido aí, né? Então, eu tenho lá, lembrando do que a gente acabou de mostrar aqui agora, eu tenho que o R do centro de massa é igual a 1 sobre a massa total vezes a soma das N massas de várias partículas, né? Suponhando aí que um corpo rígido seja um aglomerado de partículas, né? Então eu tenho lá 1 sobre m, que é a massa total, vezes a soma de mi, ri, né? Que são as várias partículas que compõem esse corpo aqui, né? Então, se esse elemento aqui que eu escolhi, que é o meu dV, né, um diferencial de volume, né, as massas contidas nele, que eu estou chamando de dm, né, nesses elementos de volume, serão reduzidos à medida que eu reduzo o meu volume. Né? Quanto menor o volume, menor vai ser essa distribuição de massa. Então, eu vou diminuindo cada vez mais o meu volume, consequentemente eu vou diminuindo também a massa contida nesse diferencial de volume. Ou seja, eu vou diminuindo essa massa aqui. Então, se eu fizer um elemento dm tender a zero, ou seja, a menor massa possível que eu possa obter, então eu vou ter o menor volume possível desse corpo aqui, né? Então, quando isso acontece, né, essa soma aqui que nós
fizemos lá atrás, ela se transforma no integral, porque eu estou, na verdade, lembrando lá de cálculo 1, eu estou aplicando um limite aqui, né? Estou aplicando um limite nesta soma, fazendo com que a minha massa tende a zero, né? A minha massa tende a zero, ou seja, então esta equação aqui se transforma nessa integral, né? Se transforma aqui nessa integral aqui, ou seja, esse R do centro de massa se transforma em R do centro de massa 1 sobre M, integral de R dm. R dm, onde esse dm aqui é o meu diferencial de massa tendendo a zero aqui na minha soma, né? Então ele se transforma nesse diferencial aqui, onde esse dm aqui, né, que é o diferencial de massa, ele vai conter a massa total, né? O integral dele, a soma de tudo aí, vai conter a massa total do sistema, ou seja, a massa total do sistema é mão, que é igual à integral desse dm aqui, desse diferencial de massa aqui, né? Então, se o corpo possui simetrias geométricas, o centro de massa estará no centro de simetria deste corpo, né? Então, olha só esse exemplo aqui. Imagina uma barra, né? Uma barra rígida, né? Que é essa barra aqui rígida. Eu quero saber o centro de massa dessa barra aí, né? Uma barra uniforme. Então, o centro de massa dessa barra uniforme, de comprimento L, né? Comprimento total dessa barra L, e densidade linear lambda aqui, então eu tenho que a equação lá atrás me diz que o centro de massa de um corpo, né, rígido é igual a 1 sobre m integral de r dm, ou seja, eu preciso saber quem que é dm e quem que é r, né? É isso que eu preciso saber, quem que é r, ou seja, a posição, e quem que é dm. Neste caso da barra, quem que é r? R aqui, olha, eu pego aqui, ó, um diferencial de massa desta barra, um dm, que é uma distribuição de massa, né? Essa distribuição de massa vai ser dada como um lambda, que é o coeficiente linear dessa barra vezes o dx, né? Que é a posição diferencial dx. Então, dm é igual a lambda dx, né? dm igual a lambda dx, e o meu r é o x na posição i, né? É o x na posição i, neste caso específico aqui. Então, pegando isso aqui, substituindo aqui na minha integral, eu tenho que R do centro de massa é 1 sobre m dx i dm, que é igual a 1 sobre, né? 1 sobre lambda, 1 sobre m integral de x lambda dx na direção i, né? Ou seja, R do centro de massa é 1 sobre m vezes lambda, né, que sai da integral, vezes integral de x dx na direção i de 0 até L. Resolvendo essa integral aqui de x dx é x ao quadrado sobre 2, né? X ao quadrado sobre 2 de 0 até L, então vai dar L ao quadrado sobre 2 na direção i, né? Ou seja, então o R de centro de massa é igual a 1 sobre lambda L vezes lambda L ao quadrado sobre n. Na verdade é 1 sobre m, né? M maiúsculo, né? A massa total, onde essa massa total é lambda L, né? Que é dada aqui, ó, só você pegar e lembrar que, ó, a massa total está distribuída ao longo aí de todo o comprimento L, né? Se ele está distribuído em todo o comprimento L, então eu tenho uma densidade de massa dada como m sobre L, né? O lambda é m sobre L. Então, eu tenho que, para um pedacinho infinitesimal dx, nós temos aí uma massa total dm lambda dx, né? Que é o que a gente
determinou aqui. Então, Emão é igual a integral de dm de 0 a L. Então, isso vai dar integral de 0 de lambda dx de 0 a L, vai dar lambda L. Né? Então, esse Emão é lambda L vezes lambda L ao quadrado sobre 2, lambda corta com lambda, L ao quadrado corta com esse L, sobrou L sobre 2 na direção I, ou seja, exatamente no meio da barra, né? Nesse caso específico, exatamente no meio da barra. Simples, né? Então, ou seja, é só usar esta equação aqui, né? E através do problema você descobrir quem que é o R e quem que é o seu dm. Olha só, vamos fazer um outro exemplo aqui. Imagina agora o centro de massa de um anel, né? Esse anel aqui. Então, esse anel semicircular, uniforme, de raio R, né? O raio R e densidade linear de massa lambda, né? Então, olha só, para fazer a mesma situação, ou seja, a massa total M está distribuída ao longo do comprimento, né? Ou seja, qual que é o comprimento? πr, né? Portanto, a densidade linear da massa é lambda, que é igual a Emão dividido por πr, né? Que é o comprimento total, né? πr, certo? Então, para um pedaço infinitesimal ds, né? Ou seja, eu pego aqui, ó, eu venho aqui, pego um pedacinho aqui, tá vendo? Esse pedacinho mais escuro aqui, esse pedacinho mais escuro que é o meu ds, quanto é que vale esse ds? Esse ds, ele vale exatamente dm sobre lambda, né? dm sobre lambda, ou seja, então dm é lambda ds, né? Lambda ds. Então, pegando esse pedacinho aqui, eu vou ter aqui as coordenadas desse pedacinho, ó, em x e em y, né? Ou seja, em x, ó, quanto vai valer esse pedacinho em x aqui? Observa aqui um triângulo retângulo, R, Y e X, né? Esse triângulo aqui e esse ângulo θ aqui. Então, este pedacinho aqui em X vale R cosseno θ. Tá? E esse aqui vale R seno θ. Ou seja, então, aí eu posso determinar, então, o valor do meu M, né? Do meu M maiúsculo lá, que é a massa total, distribuição total, né? Então, mais um pedaço de ds pode ser reescrito como sendo R dθ, né? Ou seja, esse pedaço aqui, ó, R dθ, porque o ds, quem lembra lá das aulas anteriores, quem que é meu ds, tá? Movimento circular. ds é quem? É R vezes o deslocamento θ, né? Então, R dθ. Então, eu posso dizer que esse dm aqui é o quem? Lambda R dθ. Lambda R dθ, certo? Então, lembrando aqui, então, a massa total é igual à integral de dm de 0 até L. Então, isso vai dar igual a quem? Quem que é... Desculpa, gente. Quem que é dm? Lambda ds, né? Lambda ds. Mas quem é ds? R dθ. Ou seja, m é igual a integral de 0 a π de lambda R dθ. Né? R dθ. Lambda R dθ, lambda R é constante, sai da integral, ficou integral de dθ. Integral de dθ é θ, de 0 a π, então dá exatamente π. Né? Então a massa é exatamente igual a lambda πr. Lambda πr, a massa total, né? Aí, lembrando então que as posições, né? R do centro de massa é 1 sobre m integral de R dm, que vai ser igual a 1 sobre m integral de quem? R, o Rão é R, né? R dm. Quem que é dm? Lambda R dθ, que a gente acabou de ver lá atrás, né? Então, dm é lambda R dθ. E quem é
Rão. Rão são as posições na direção x e na direção y. Então, R é xi mais yi. E quem que é i? Quem que é x? R cosseno θ na direção i. E y é R seno θ na direção j. Então, R é R cosseno θ na direção i mais R seno θ na direção j, né? Então, pegando esses valores, substituindo aqui na integral, eu tenho, então, que R, e o centro de massa, é igual a 1 sobre m, integral de R, cosseno θ na direção i mais seno θ na direção j, vezes lambda R dθ, né? R dθ. Então, R lambda sai da integral, né? Então fica lambda R ao quadrado dividido por emão vezes integral de cosseno de θ na direção i mais seno θ na direção j dθ, né? Resolvendo as integral aí, eu tenho então que R de centro de massa é igual a R sobre π seno de θ de 0 a π na direção i menos cosseno de θ de 0 a π na direção j, né? Substituindo aí, eu vou ter que o R de centro de massa é 2 sobre π vezes R na direção J. Na direção J, exatamente essa posição aqui, né? Bem em cima do eixo Y, bem aqui. A simetria aqui, bem no meio aqui do eixo, né? Ok? Certo? Bem simples também, né? Tem um pouco de continha aí, mas é bem simples de ser resolvida, né? Bem fácil de ser resolvido. Então, vamos lá agora para o movimento do centro de massa, né? Então, ou seja, a partir aí agora da definição aí do centro de massa, nós temos a seguinte equação aí, né? Que nós já tínhamos definido lá atrás, ou seja, que é essa aqui, né? Esse é o centro de massa de uma partícula, ou seja, o centro de massa é 1 sobre m vezes a soma de MRI, né? Então, para eu achar aí o movimento, ou seja, a velocidade desse centro de massa, o que eu faço? Eu, lembrando lá de cálculo, eu derivo a posição, né? Se eu quero saber a velocidade, eu derivo a posição, né? O deslocamento, aliás. Então, eu derivo aqui o R e eu tenho a minha velocidade centro de massa. Né? Então ó, podemos decompor o movimento de um corpo como o movimento do centro de massa, mais o movimento individual das partículas construído em relação ao centro de massa. Ou seja, eu pego a posição do centro de massa, derivo e acho aí a velocidade do centro de massa. Ou seja, a velocidade do centro de massa é dr dt, que vai dar exatamente 1 sobre m vezes aí o somatório de MI VI, né? MI VI, né? Ou seja, isso aqui é a velocidade do centro de massa. Se eu quero saber a aceleração, eu derivo novamente e aí eu tenho a derivada da velocidade. Então, eu tenho a aceleração que vai dar exatamente isso aqui, né? Ou seja, a aceleração de massa é 1 sobre m, somatório de 1 sobre m, né? MI dv dt. dv dt é a aceleração da partícula 1, né? Ou seja, eu tenho lá que a aceleração do centro de massa é dada por isso daqui, né? Mais mi vezes aí, isso é força, né? Essa é a força I, né? Força I, ou seja, força atuando na partícula 1, né? Na partícula 1. Só que essa força atuando na partícula 1, eu tenho as forças internas e as forças externas. Ou seja, então, a aceleração ela pode ser dada então, 1 sobre m, que multiplica o somatório das forças internas mais o somatório das forças externas, né? Aí, lembrando lá das leis de Newton, né? A terceira lei de Newton, lá, as forças internas, ela aparece aos pares e que se cancelam. Essas forças internas aqui, se elas estão atuando sobre uma mesma reta, né? Então elas
formam um par de ação e reação e elas se cancelam. Elas se cancelando, então sobrou apenas as forças externas. Então isso aqui dá zero. Então sobrou aqui a aceleração do centro de massa é 1 sobre m, somatório das forças externas, né? Das forças externas, ou seja, a aceleração do centro de massa é 1 sobre m, né? M total, né? Que é a massa total, vezes as forças resultantes externas, né? O centro de massa de um sistema se move como uma partícula pontual com a massa total do sistema sob a influência da força externa resultante que atua sobre o sistema, ok? Olha só esse exemplo. Então, olha só, um projeto é disparado em uma trajetória que faria pousar 56 metros diante, né? Ele explode no topo da trajetória, partindo-se em 2 pedaços iguais. Um dos fragmentos tem velocidade nula, onde aterriza o outro pedaço, né? Então, ele vem aqui, se ele segue a trajetória normal, ele, né, atingiria aqui uma certa distância. Mas ele chegou aqui no topo, ele explodiu, um pedaço caiu aqui e o outro veio nessa direção, né? Então ele quer saber exatamente onde vai cair o outro pedaço. Olha só, atuando aí o que a gente acabou de ver, ou seja, m vezes os... Desculpa, gente. Então, lembrando da equação lá atrás, essa equação x do centro de massa é igual a mx1 mais m2x2 dividido pela massa total, né? Passei a massa total para cá, então ficou m total vezes a posição do centro de massa, que é igual a m1x1 mais m2x2, né? Aí, substituindo os valores que ele está me dando, ou seja, a massa total é 2 vezes m, né? Ele dividiu exatamente no meio, então 2 vezes m. Então fica 2m x do centro de massa igual a mx1 mais mx2. Corta m, né? M com m divide tudo por m, então esses m vão embora. Sobrou o quê? 2x do centro de massa é igual a x1 mais x2, né? Então aqui vai ficar, quem que é o x do centro de massa? 2r, né? 2r. R, a distância total, né? Essa distância aqui, ó. Esse círculo aqui, né? R, daqui para cá, R para cá, R, né? Então 2r. Isso é igual a R sobre 2, que ele está dizendo exatamente que o x1 cai exatamente na metade, né? Na metade aqui. Então fica R sobre x, R sobre 2 mais x2. Então vai ficar que x2 é igual a quem? R2, 2R menos R sobre 2, né? Então fazendo a operação vai ficar 3 sobre 2. Então x2 é igual a 3 sobre 2 vezes R, né? Substituindo o valor de R que ele está me dando aqui, né? Que é 56, então vai ficar exatamente igual a x2, 84 metros, né? Tranquilo, né? Só aplicar a situação das equações que nós vimos lá atrás. Ok, ou esse outro exemplo aqui. Pedro, 80 quilos, e Davi, 120 quilos. Estão num barco de massa de 60 quilogramas, né? Davi está na proa e Pedro na popa, a 2 metros de Davi. O barco está em repouso e ele troca de lugar. De quanto o barco se move devido à troca de lugares. Então, eles estão na situação inicial, eu posso escrever assim, né? Em mão, x do centro de massa 1 é igual a m de Pedro, vezes a posição de Pedro na situação 1, né? Mais a massa de Davi vezes a posição de Davi na situação 1, mais a do barco, né? A massa do barco vezes a posição do barco na posição 1, né? Essa posição 1. Na situação 2, eles trocaram de lugar, né? Eles trocaram de lugar, então a equação é a mesma, né? A equação é a mesma, só muda as posições
exposições aqui. Então, eu tenho lá que a massa é vezes o deslocamento total, né? M vezes ΔX do centro de massa é igual a M de Pedro vezes o deslocamento total de Pedro, mais a massa de Davi vezes o deslocamento total de Davi, mais a massa do barco vezes o deslocamento total do barco, né? Então, supondo que o barco se move uma distância d e o centro de massa não se altera, então eu tenho lá que isso aqui vai ser zero, né? Porque o deslocamento total é zero, é zero. A massa de Pedro vezes o deslocamento aqui é d mais L, né? D mais L, mais a massa de Davi, que seria d menos L, que eles mudaram de posição, mais aí a massa do barco vezes o deslocamento do barco, que é d, né? Então, aí eu consigo achar o valor de d, é só fazer a álgebra aqui, d igual a m de Davi menos a massa de Pedro dividido pela massa de Davi mais a massa de Pedro mais a massa do barco vezes L, né? Substituindo os valores que ele está me dando, então eu tenho que d igual a 0,31 metros, né? 0,31 metros, né? Ou seja, quem é só escrever as equações posição 1, posição 2 e fazer o deslocamento correto, né? Que eles estão deslocando aí, tá ok? Então, outra situação interessante que nós vamos ver aqui, além de ser de massa, é aqui agora que vai envolver essa situação onde nós vimos aqui que aparece em uma das equações, que é a que a gente já falou em algumas outras aulas, que é o momento linear da partícula, né? Então vamos iniciar com essa pergunta e no final da aula vocês vão ter condição de responder. Olha só, suponha que você esteja sobre um carro inicialmente em repouso em um trilho com muito pouco atrito. Você arremessa bolas contra um anteparo rigidamente montado sobre o carro. Se as bolas retornam para trás e para a direita, como mostrado na figura, o carro é posto em movimento. Se sim, ele se move para a direita, ou se sim, ele se move para a esquerda, ou se não, ele permanece no mesmo lugar. Então, no final da aula, vocês vão ter condição de responder isso aí, tá ok? Então, seja quantidade de movimento ou movimento linear de uma partícula, ou seja, quantidade de movimento linear, ou momento linear, né? A gente já viu isso lá atrás, ela é dada como sendo P igual a mv, né? Que é dado em quilogramas metros por segundo, né? Derivando essa equação aqui, a gente já fez isso, derivando essa equação aqui, nós chegamos em dp dt é igual a dmv dt, que é igual a m dv dt, que é igual a massa vezes aceleração, né? Ou seja, isso é força, certo? Se isso é força, então força resultante é igual a derivada do momento pelo tempo, né? Definição de Newton, segunda lei de Newton, né? A gente já viu isso nas aulas anteriores, né? Então, para um sistema de partícula, então nós temos que o momento do sistema vai ser a soma de MI e VI, né? A gente viu lá, isso aparece numa das equações lá atrás. MI, VI, que isso é igual à soma de todos os momentos, né? Ou seja, igual à soma dos momentos individuais, né? Ou seja, P1, P2, P3 e assim sucessivamente, né? No conceito de posição do centro de massa, nós temos que a posição do centro de massa é 1 sobre M, M1R1 mais M2R2, que é igual a 1 sobre M vezes a soma de M1R1, né? M1R1, que é o centro de massa 1 sobre M, somatório de M1R1. Derivando isso aqui, que a gente fez lá atrás, fica dr dt é igual a 1 sobre M vezes a soma de M dr dt, né? Que é igual a 1 sobre M vezes a soma, ou seja, dr dt é a velocidade. Então vai ficar 1 sobre M vezes a soma
de MI/VI, né? Onde esse MI/VI é nada mais do que o momento, né? Do que o momento. O momento sobre a massa, isso é velocidade, né? Isso é velocidade do centro de massa, né? Essa derivada aqui é velocidade do centro de massa, que nós vimos lá atrás. Seja, então, no momento linear total do sistema, fica aqui essa soma aqui, MVI é igual a M total, né? Que é a soma do M total, vezes a velocidade do centro de massa, que é igual ao momento do sistema total, né? Que é o momento do sistema total, lá atrás, né? Ok? Então, para um sistema de partícula, então nós temos aí que o momento do sistema é igual à soma de MI e VI, que é igual à soma de todos os momentos, né? Sendo que esse momento do sistema aqui é a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Derivando novamente isso aqui, nós vamos ter a derivada do momento do sistema em função do tempo é igual a dmv do centro de massa dt, que é igual a mdv do centro de massa dt, que é igual a m vezes a aceleração, né? Vezes a aceleração, que isso daqui é a força externa, que nós já vimos lá atrás, né? Isso é a soma de todas as forças externas, ou seja, a variação do momento linear de um sistema depende das forças externas do sistema, né? Então, na ausência de forças externas, o momento linear de um sistema ele vai se conservar, ou seja, se essa soma das forças externas é igual a derivada do momento do sistema pelo tempo, e isso é igual a zero, então esse momento do sistema se conserva, ou seja, esse momento do sistema, que é igual a soma de MI VI, né? Ou seja, a soma da massa total vezes a velocidade do centro de massa, isso é uma constante, né? Que é a lei da conservação do momento linear, né? Então isso se conserva na ausência de forças externas, ok? Isso a gente já viu lá quando a gente estava falando das leis de Newton lá atrás também. Olha um exemplo aqui, seja, um astronauta de 60 kg atira um objeto de 3 kg com uma velocidade de 4 metros por segundo. Qual é a velocidade de recuo do astronauta, né? Essa situação aqui. Ele jogou uma pedra aqui, né? Ele jogou um objeto aqui, né? E quer saber qual que é a velocidade de recuo dele. Ou seja, então, vamos lá. Se eu tenho lá, a soma de todas as forças externas é igual a dp dt, que é constante, que é igual a zero, então eu tenho que o momento do sistema é igual a soma de mi e vi, que é igual a mão vezes velocidade de massa, que é uma constante, né? Então tem lá a massa do astronauta vezes a velocidade do astronauta na direção i, mais a massa do objeto mais vezes a velocidade do objeto na direção i, e isso tem que ser igual a massa do astronauta vezes a velocidade do astronauta na posição final, mais a massa do objeto vezes a velocidade do objeto na posição final, né? Ou seja, a posição inicial, isso é zero, né? Então eu tenho que a velocidade inicial é zero das duas, né? Então fica zero, é igual a massa do astronauta vezes a velocidade do astronauta na posição final, mais a massa do objeto vezes a velocidade do objeto na posição final, né? Então, a velocidade do astronauta final vai ser igual a menos a massa do objeto dividido pela massa do astronauta vezes a velocidade do objeto final, né? Isso vai ser igual a 0,2 metros por segundo, ou seja, né? Ele teve uma velocidade de recuo de 0,2 metros por segundo. A quantidade de movimento do sistema se conservou, mas a energia cinética aumentou, né? Porque ele ganhou velocidade nesse caso aqui, ok? Então, bem tranquilo também aí, né? Outra questão interessante aqui que envolve aqui decaimento radioativo, né? Ou seja, olha só, então tem lá, desculpa, então tá lá, um núcleo radioativo de tório de 227 de massa atômica, né? Em repouso decai com um núcleo de rádio 223, né? Emitindo aí uma partícula alfa, né? Que em torno de 4
de massa atômica, sabendo-se que a energia cinética da partícula alfa é de 6 MeVs, qual é a energia cinética de recuo do núcleo de rádio? Né? Tem uma situação, essa situação aqui que ele tá dizendo. Né? Então eu tenho lá o tório, né? Ele vai emitir aí uma partícula, vai se transformar em rádio, né? E ele quer saber qual que é a energia cinética de recuo do núcleo do rádio, né? Qual que é essa? Então, mesma coisa. Quantidade de movimento se conserva, ou seja, o momento inicial é igual ao momento final. Como eu estava em repouso, então a velocidade inicial dos dois é zero. Então, zero igual o final, ou seja, massa da partícula alfa vezes velocidade da partícula alfa final, mais a massa do rádio vezes a velocidade do rádio final. Né? Então, isso tem que a velocidade do rádio é igual à massa da partícula alfa dividido pela massa do rádio vezes a velocidade da partícula alfa, né? Sendo que v quadrado aqui é igual a 2k sobre m, né? Resolvendo aqui, que ele já está me falando aqui, então eu tenho lá que v, que é a partir daqui, né? Você pode tirar daqui esse valor aqui, você tira desta equação aqui, né? Velocidade é a energia cinética, né? Onde K é a energia cinética. Então fica 2k do rádio sobre a massa do rádio é igual a massa da partícula alfa dividido pela a massa do rádio, isso ao quadrado, vezes 2k da partícula alfa, né? Ou seja, 2 vezes a energia cinética da partícula alfa dividido pela massa da partícula alfa. Substituindo esses valores que ele já está me dando aqui, eu tenho então que a energia aí, né? A energia de recuo aí do rádio é 0,107 MeVs, né? 0,107 MeVs, né? Tranquilo também de se fazer, né? Bem tranquilo, é só aplicar o processo da conservação do momento, né? Outra coisa interessante aqui é quando acontece um choque, ou seja, quando acontece um choque, ou seja, forças relativamente grandes atuam em cada uma das partículas, né? Ou seja, como é que ele acertou aqui, né, esse bastão, ou seja, então houve aí uma interação entre o bastão e o carrinho aqui, né? Então, houve uma interação aqui, então houve aí forças relativamente grandes se atuando aí, né? Que atuam em cada uma das partículas que colidiram, né? Durante um intervalo de tempo relativamente muito curto, né? Então, isso aqui é o que nós chamamos de impulso de uma força. Então, forças que atuam, que estão atuando nessas partículas, nós chamamos de forças impulsivas, né? Que são forças internas, intensas, né? Não constantes, né? Que é exercida aí sobre curtos intervalos de tempos, né? Então seria mais ou menos estar descrito aqui nesse gráfico aqui. Você já tem uma força aqui relativamente curta, né, com tempo relativamente curto, mas com intensidade extremamente alta, né? Então eu tenho isso aqui, né? Então aqui, desse modo podemos definir uma grandeza que nós chamamos de impulso, né? Essa grandeza nós chamamos de impulso aqui, né? Ou seja, que seria esse impulso? Seria a força pelo tempo, ou seja, que seria a área abaixo dessa curva aqui, né? Na verdade seria, eu estou calculando a área abaixo dessa curva aqui. Isso eu chamo de impulso. Força pelo tempo, né? Ou seja, o impulso de uma força é o produto aí da força pelo intervalo de tempo. Ou seja, olhando o gráfico aqui, então, o que eu estou fazendo, na verdade, é calculando essa área em amarelo aqui, né? Ou seja, a área abaixo dessa curva. Essa curva que nós chamamos de gaussiana. Né? Então, para calcular essa força variável, eu preciso resolver essa integral aqui. Né? Lembra? Calcular a área abaixo da curva, eu resolvo uma integral, ou seja, a integral
desta equação, ou seja, então tem lá que I, que é o impulso, é igual a integral de f dt, né? De um tempo t1 até um tempo t2. O detalhe é que para resolver essa integral eu preciso saber que força é essa. E às vezes essa força é muito complexa para resolver. Aí qual é o processo mais simples que eu faço aqui? É o que a gente chama de força média. Então essa força média ela tem um pico a meia altura aqui, né? Ou seja, eu determinando, observa aqui, eu preenchendo esses pedaços aqui, né, em branco aqui, ó, eu tenho um retângulo aqui, né? Eu calculando a área desse retângulo aqui, eu tenho exatamente o resultado desta, desta integral aqui. É um processo computacional que o pessoal geralmente costuma fazer em vários processos de colisão. Nós vamos ver lá na frente nos próximos capítulos sobre colisão, né? Então eu calculo, em vez de resolver essa integral, eu calculo essa força média. Tá? Essa força média, ou seja, ela vai ser, então essa integral vai ser exatamente igual à força média vezes a variação do tempo. Tá? Então eu, sabendo o valor dessa força média, eu sei exatamente o valor desta integral e sei exatamente o valor, então, do meu impulso aqui, do impulso que foi ocasionado aqui. Não? Então, podemos definir então um vetor chamado impulso de uma força dada pela integral no tempo desta força, né? Que é dado por isso aqui. E a unidade aqui é Newton vezes segundos, né? Newton, a unidade de força e o tempo, né? Então, o teorema do impulso, quantidade de movimento para uma partícula, ela pode ser dada como sendo, olha, lembrando lá das forças resultantes segundo a lei de Newton, dp dt, né? Força resultante é dp dt. Isso é igual, então, ou seja, o impulso então resultante vai ser igual à integral da força resultante com o tempo, né? De t1 a t2. Então, força resultante dp dt, então fica impulso é igual à integral de dp dt, né? Olha, dt com dt vai embora, cortou, sobrou apenas integral de dp, que é p2 até P1, né? P2 a P1, né? Esse limite de integral que está errado, tá? Que seria, na hora que eu mudei aqui para P1 e aqui para P2, ok? Então, o teorema de impulso quantidade de movimento do sistema fica que o impulso é igual à integral da força resultante, dt, que é igual à variação do momento, né? A variação do momento do sistema, né? Ou seja, isso vocês devem lembrar lá do ensino médio, que falava que o impulso era igual à variação da quantidade de momento, né? Movimento, dq, I igual a dq. Lá no ensino médio a gente costuma estudar isso, né? Mas na verdade ele é porque essa variação do momento aqui é exatamente o resultado dessa integral que a gente está resolvendo aqui, ok? Então, olha só esse exemplo aqui. Um golpe de karatê, né? Ou seja, um coeficiente golpe de karatê, um bloco de concreto é partido. Considere a massa da mão de 0,70 kg e que ela se move a 5 metros por segundo quando atinge o bloco, parando em 6 milímetros, além do ponto de contato, né? Letra A. Qual o impulso que o bloco exerce sobre a mão? E letra B. Quais são o tempo aproximado de colisão e a força média que o bloco exerceu, né? Então tá nessa situação aqui. Ó. A mão está descendo nessa direção e atinge aqui, então, os blocos, né? Depois ele para. Depois atingiu e parou, né? A força, a velocidade foi a zero, né? Partiu com a velocidade sim e foi para uma velocidade zero. Então, primeiro, qual que é o impulso? Qual que é o impulso aí da mão? O impulso a gente acabou de ver que é a variação do momento. Qual que é a variação do momento? M delta V, né? M delta V, ou seja, qual que é a massa? 0,7, a variação de 0 a 5, então 5, né? Então vai ficar 3,5 newton por segundo na direção J. Entenderam aqui? Por que a velocidade aqui é zero? Porque quem é meu ΔV? ΔV velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final é zero, velocidade inicial é menos 5, então dá 5, né? Então 5 vezes a massa
das 3,5, né? E letra B, quais são o tempo aproximado de colisão e a força média que exerceu aí, né? Então, qual que é o tempo? Considerando aí a desaceleração constante, a velocidade média é a média entre as velocidades inicial e final, ou seja, ΔT é ΔY sobre a velocidade média, né? Aquela equação simples que a gente viu lá atrás, ou seja, então isso é igual a ΔY sobre V inicial mais V final dividido por 2, né? A média, né? Então, ΔT é igual a 0,0006 metros dividido por 2,5 metros por segundo, que vai dar 2,4 milissegundos, né? 2,4 milissegundos aqui. E qual que é a força média? Força média, a gente viu aqui agora também, é impulso dividido pelo tempo, né? Já que o impulso é força média vezes o tempo, então força média é impulso dividido pelo tempo. Se o impulso, a gente acabou de ver que é 3,5 e o tempo é 2,4 milissegundos, né? Ou seja, 2,4 vezes 10 a terceira, então fazendo a operação aqui, isso vai dar 1,5 kN na direção J, né? Equivalente a uma massa de aproximadamente 150 quilos, né? Ok, pessoal, aqui quando a gente estiver falando lá de colisão, nós vamos falar um pouco mais sobre o impulso, tá? Mas aqui é só uma introdução sobre esse assunto. Tá, então aqui vamos encerrar a nossa aula aqui. Na próxima aula nós falamos então um pouco mais de colisão e voltamos um pouco aqui no impulso, ok? Boa aula e até a próxima.